na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo. Mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet. Mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo. Mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet. Mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo. Mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet. Mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Melhores jeitos que ladrões foram presos. No Halloween de 2022, policiais peruanos se vestiram de vingadores e foram andar nas ruas do bairro mais perigoso da capital. E como tava cheio de gente fantasiada, ninguém reparou neles. E quando os heróis chegaram numa casa específica, eles quebraram as portas e janelas pra entrar. E o Thor, Capitão América e Mulher Gato prenderam todo mundo que tava ali. A polícia já sabia que esse grupo de criminosos se reunia nessa casa. E por isso planejaram o que ficou conhecido como Operação Marvel, em que eles se fantasiaram pra prender eles e ninguém desconfiar. No começo, os criminosos acharam que era só uma pegadinha de mau gosto. Mas quando a polícia mostrou os distintivos, eles perceberam que estavam Melhores jeitos que ladrões foram presos. No Halloween de 2022, policiais peruanos se vestiram de vingadores e foram andar nas ruas do bairro mais perigoso da capital. E como tava cheio de gente fantasiada, ninguém reparou neles. E quando os heróis chegaram numa casa específica, eles quebraram as portas e janelas pra entrar. E o Thor, Capitão América e Mulher Gato prenderam todo mundo que tava ali. A polícia já sabia que esse grupo de criminosos se reunia nessa casa. E por isso planejaram o que ficou conhecido como Operação Marvel, em que eles se fantasiaram pra prender eles e ninguém desconfiar. No começo, os criminosos acharam que era só uma pegadinha de mau gosto. Mas quando a polícia mostrou os distintivos, eles perceberam que estavam Melhores jeitos que pessoas escaparam de assaltos. O ladrão de Ohio tinha acabado de fazer um assalto e saiu correndo pra escapar. Só que no meio do caminho tinha um idoso que usou a bengala pra fazer o ladrão tropeçar. E isso fez a polícia conseguir capturar ele e recuperar os pertences roubados. Em 2016, um taxista estava parado no trânsito quando seu passageiro anunciou um assalto. Ele não reagiu e começou a dar tudo que tinha pro homem. Só que ele não percebeu que o carro parado atrás deles era da polícia. Ele foi preso. Esse ladrão estava roubando uma loja de celulares quando resolveu fugir. O que ele não pensou é que o dono já tinha trancado as portas e chamado a polícia. O jeito dele voltando arrependido é bom demais. Em 2006, o mágico David Copperfield foi assaltado com as suas duas assistentes. Elas deram as bolsas, passaportes e celulares. O David estava com o celular e a carteira no bolso, mas usou um truque de mágica para fingir que o seu bolso estava vazio. Eles acreditaram e ainda foram presos depois. Os jeitos mais burros que pessoas já morreram. Em 1989, Michael Godwin saiu do corredor da morte e decidiu comemorar. Quando ele voltou pra sua cela e queria ver TV, descobriu que ela estava quebrada. E ele achou que seria uma boa ideia usar os dentes ao invés de um alicate para arrumar o dispositivo. Ele também, genialmente, estava sentado em um vaso sanitário de metal enquanto fazia isso. Ele morreu eletrocutado na mesma hora. Em 2002, um fazendeiro brasileiro encontrou uma colmeia na sua fazenda e resolveu utilizar fogo para se livrar das abelhas. Só que ele não tinha nada para colocar na cabeça para se proteger da fumaça e da picada das abelhas. E por isso resolveu usar um saco plástico. Só que ele não lembrou que precisava respirar e esqueceu de fazer um buraco no saco. E quando sua esposa saiu para procurar ele, encontrou ele sufocado embaixo da colmeia. Em 2002, um homem romeno decidiu não olhar que horas o seu trem ia passar. Em vez disso, ele decidiu deitar nos trilhos do trem para escutar quando o próximo trem chegasse. Só que aparentemente a audição dele não tava muito boa, porque ele não ouviu o trem chegando e foi atropelado. Jeitos insanos que crianças fugiram de casa. Um menino de 11 anos desapareceu enquanto fazia compras com a mãe, mas ela achou que ele só tinha ido caminhar. Só que na verdade, ele tinha andado 3 quilômetros até o aeroporto, seguiu uma família aleatória e passou pela segurança sem ninguém perceber, sem passagem, cartão de crédito ou passaporte. O Liam embarcou num avião da Inglaterra até Roma e até encontrou um assento vazio. E foi só quando ele
saiu por aí falando que tinha fugido de casa, que os comissários perceberam que algo de errado não estava certo. E finalmente a mãe recebeu uma ligação avisando que seu filho pousou em Roma. Ele voltou para casa, mas 5 funcionários foram demitidos. Depois de brigar com a mãe, o Drew, de 12 anos, disse que ia pra escola, mas na verdade virou notícia. Ele roubou o cartão de crédito dela, enganou a avó para pegar seu passaporte e de patinete foi até a estação de trem rumo ao aeroporto. Lá, ele comprou uma passagem pra Indonésia e conseguiu embarcar. Chegando em Bali, ele alugou uma moto, reservou um quarto no resort que a família dele ficava e passou os dias nadando, pedindo delivery e até tomando cerveja. Foi só quando a sua mãe viu um vídeo dele no resort depois de 3 dias de busca que ele foi encontrado. A mãe teve que gastar $10.000 pra buscar ele e disse que o menino não gosta de ouvir não. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram, mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram, mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Os ladrões mais gente boa. Em 2022, Marcus Hubbard entrou numa casa pra roubar um cortador de grama, mas quando viu o jardim muito mal cuidado, resolveu fazer algo sobre. Ele cortou a grama da frente e do quintal da casa e fez um serviço impecável. Só que na hora que ele ia terminar o trabalho, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e pra tentar descobrir quem era o responsável, a polícia postou na internet o vídeo dele cortando a grama e ele viralizou. Há alguns anos, um ladrão na Inglaterra invadiu a casa de uma senhora pra roubar coisas valiosas, mas quando ele entrou, descobriu que a mulher não tinha praticamente nada e na verdade era bem pobre. E o ladrão se sentiu tão mal que deixou R$20 em cima da mesa, com um bilhete que dizia: "Você precisa mais do que eu." Lugares que só contratam pessoas específicas. O restaurante dos pedidos errados em Tóquio só contrata pessoas com demência, pra aumentar a conscientização sobre essa condição. Também no Japão, o café robô Avatar contrata pessoas com deficiência, pra trabalhar sem se mexer, controlando os robôs que operam o café. O Starbucks abriu uma loja inclusiva em Washington, que é totalmente administrada por funcionários com deficiência auditiva, que usam a língua de sinais americana para se comunicar com seus clientes. O Museu de Ciência de Londres contrata exclusivamente pessoas com autismo para dar os seus tours, enquanto uma padaria em Los Angeles só contrata ex-presidiários e ex-membros de gangues, como forma de reabilitação. Alguns restaurantes em Nova York contratam só refugiados, que fazem pratos inspirados nos seus países. Marcas como Hollister e Abercrombie são famosas por contratar só pessoas consideradas bonitas para atender suas lojas. Por fim, o restaurante Hooters dos Estados Unidos é famoso por só contratar mulheres com certos atributos, modificações corporais mais extremas. Essa aqui é a Valéria, uma mulher ucraniana. Ela era assim, mas resolveu fazer algumas mudanças corporais para se tornar uma Barbie da vida real. E ela conseguiu. Hoje em dia ela é influenciadora e a cada ano que passa ela faz mais modificações para ficar cada vez mais parecida com um brinquedo. Esse aqui é o Anthony Lofredo, de 33 anos. E esse aqui é ele hoje. Ele fez várias modificações corporais para ficar parecido com um alienígena, como remover os dedos, tatuar sua pele e olhos, colocar implantes dentro da pele e até remover o nariz. Ele tem planos de, no futuro, substituir a sua pele por metal, para se parecer ainda mais com um extraterrestre. Esse aqui é o Eric Sprague, e ele tinha o sonho de se transformar em um lagarto humano. Ele começou aos poucos, pintando o cabelo de verde, fazendo algumas tatuagens e colocando implantes no rosto. E hoje em dia ele é assim. Tem a pele inteira tatuada e a língua bifurcada. Momentos adultos em desenhos infantis. Em Drama Total, a Heather fica sem blusa em uma cena, e eles simplesmente não censuraram ela. Em Bob Esponja, no episódio Eu Tive um Acidente, o Bob aparece segurando um lenço meio duro e seco e usado. Parecido com Padrinhos Mágicos, em que o time pega um rolo de papel toalha e fala que vai se trancar no quarto. Em Shrek, o Shrek e o burro fazem uma piada sobre o tamanho do castelo do Rei Baixinho, insinuando que ele tá compensando alguma coisa. Parecido com Frozen, em
em que o Hans pergunta pra Ana sobre tamanho de pé, e ela responde que tamanho do pé não importa. Em um laboratório de Dexter aparece escrito troféu do papai na roupa íntima de um vizinho. Coisa estranha, tá? E por fim, numa cena de iCarly, a Sam e a Carly chamam um cara de Rob Knocker. E eu não recomendo que vocês pesquisem o que isso significa. Simpsons prevendo o futuro. Os Simpsons previram o 11 de setembro 4 anos antes dele acontecer. No episódio 200 aparecia uma propaganda de ingressos pra Nova York por $9. Só que o 9 se alinhou perfeitamente com as torres gêmeas, que ficaram parecendo um 11, dizendo 11 de setembro. Em 1999, os Simpsons previram que o Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na época, isso era uma piada, porque ele era uma pessoa famosa. Mas em 2016 e 2025, a piada realmente virou verdade. Em 2012, os Simpsons previram a participação da Lady Gaga no intervalo do Super Bowl. Em 2017, ela fez uma apresentação surpreendentemente parecida com o que eles mostraram. As duas, inclusive, começavam com ela suspensa no ar. Por fim, em um episódio de 1990, Bart e a Lisa estavam pescando e pegam um peixe de 3 olhos perto de uma usina nuclear. E em 2011, um pescador argentino realmente fez a mesma coisa na vida real. Momentos que quebraram a internet. O sucesso de Gangnam Style literalmente quebrou o limite de visualizações do YouTube, quando bateu 2,15 bilhões de views, já que o limite antes era 2,14 bilhões. E por causa desse vídeo, as visualizações agora chegam a 9,22 quintilhões. A Taylor Swift quebrou o Ticketmaster quando lançou os ingressos da The Eras Tour, quando vendeu 2,4 milhões de ingressos em um dia só nos Estados Unidos. Ela também derrubou o Spotify quando lançou o álbum Midnights em 2022. O Twitter também travou por 1 hora quando Steve de Minecraft foi anunciado como personagem de Super Smash Bros. Até que Titan e One Piece também quebraram vários sites de streaming quando lançaram novos episódios. E por fim, tubarões quase quebraram a internet do mundo inteiro, literalmente, quando atacaram os cabos de fibra ótica que ficam no fundo do oceano, nos Estados Unidos, Japão e Europa.